Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia 28 de janeiro. Hoje nós celebramos a festa de Santo Tomás de Aquino. Ele viveu de 1225 a 1274 e é presbítero e doutor da Igreja. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus voltou a ensinar às margens do mar da Galileia, e uma grande multidão formou-se em torno dele. Ele pediu aos discípulos que conseguissem um barco, sentou ali no barco, e desde o barco ele ensinava a todos aqueles que estavam ali, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu e a comeu. Uma outra parte da semente caiu em solo pedregoso. Como não havia terra profunda, a semente começou a brotar, mas por não ter profundidade veio o sol e queimou aquela semente. Uma outra parte da semente caiu em solo espinhoso. Começou a brotar, mas os espinhos sufocaram a semente, e elas morreram. Uma outra parte da semente caiu em solo fértil, e umas produziram 30, outros 60 e outras 100%. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Chegando em casa, os seus discípulos, juntamente com aqueles que estavam com eles, perguntaram a Jesus o sentido destas parábolas. E Jesus respondeu-lhes: Por acaso não compreendeis o sentido dessa palavra? Se for assim, não compreenderão também o sentido das demais? A vós é dado compreender os mistérios do reino, mas àqueles que estão de fora não foi dado esse dom, de modo que eles escutam e não ouvem, eles veem e não enxergam. Compreendei bem o sentido dessa parábola. A semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que a palavra é semeada, mas vem o diabo e rouba a palavra da vida delas. A outra parte da semente que caiu em solo pedregoso são aqueles que acolhem com euforia a palavra, ficam felizes, mas são inconstantes de momento, de tal modo que quando vêm as dificuldades por causa da palavra, eles abandonam. A outra parte que caiu em terreno espinhoso são aqueles que acolhem a palavra, mas vêm os sofrimentos, as preocupações, a luta pela sobrevivência, a busca de riquezas, vêm e também sufocam a palavra. A que cai em solos fértil são aqueles que ouvem a palavra, acolhem num coração crente, e uns produzem 30%, outros 60% e outros 100%. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos diante de uma parábola que o nosso povo gosta de ouvir e gosta de cantar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não se preocupe com a colheita, porque vai plantar para outros colherem. A primeira leitura de hoje nós encontramos uma profecia feita a Davi, porque ele resolveu construir uma casa para o Senhor. De modo que o Senhor manda um profeta até Davi dizendo: já que você se preocupou comigo em me construir uma casa de cedro, coisa que ninguém havia feito. Eu peregrinava com o povo numa tenda. Eu vivia na inconstância da peregrinação e da caminhada. Eu era nômade com o meu povo. Ninguém se preocupou em construir uma casa para mim sólida. Mas já que você se preocupou com isso, eis que a sua casa também será fortificada. O seu reino será fortificado. E quando você terminar essa caminhada neste mundo, essa peregrinação neste mundo, você vai dormir junto com seus pais e o seu reino será eterno. O Senhor faz uma promessa a Davi, porque Davi também se preocupou com o Senhor. Se preocupou em construir a casa do Senhor. E a casa do Senhor é o seu povo. A casa do Senhor é a sua igreja congregada. O corpo de Cristo é a casa de Deus, a igreja. Por isso, então, agora nós podemos entrar no espírito do Evangelho, porque Jesus também está edificando a casa de Deus. Porque a casa de Deus são os cristãos reunidos.
É ali que Deus permanece, é ali que Deus vive. E Jesus começou a ensinar à beira do mar da Galileia. E como todos os tempos, uma grande multidão vai atrás de Jesus, às vezes para atender ou somente buscando as satisfações imediatas da vida e não como segmento. Porque às vezes as pessoas querem somente milagres, elas não querem seguir Jesus, elas não querem seguir os valores de Jesus, mas elas andam atrás dele e andam muitas vezes então em busca de milagres, fazendo dele um gênio para resolver todos os problemas da vida, mas sem se comprometer com seus valores. Por isso, à beira do mar da Galileia, de dentro de uma barca, Jesus começa a ensinar as multidões. E ele começa a ensinar essas multidões falando uma parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, coisa que os discípulos não compreenderam bem o sentido da palavra. E Jesus vai dizer: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque somente com o ouvido do Espírito nós podemos ouvir as coisas de Deus. Somente com o olhar do Espírito nós podemos ver as coisas de Deus. E somente o coração que foi tocado por Deus poderá compreender e ter o discernimento necessário para ouvir e compreender as coisas de Deus. Daí que Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Os discípulos não compreenderam o sentido da parábola do semeador. E Jesus vai dizer: porque o semeador é Jesus, ele é o semeador. A palavra de Deus é que é a semente. E esse semeador sai para semear e vai encontrar diversos tipos de solo, porque cada coração é um solo. Cada coração é um solo diferente que vai acolher essa palavra e será onde a palavra vai ser semeada. Aqueles que é colocado à beira do caminho, e Jesus vai dizer, são aqueles que não estão nem aí, são indiferentes à palavra. A palavra foi semeada, mas vem o diabo, vem a mentira, vem o pai da falsidade e rouba a palavra. São pessoas insensíveis, como semear uma semente no asfalto. A segunda parte da semente são aquelas que caem em solo pedregoso. E Jesus vai dizer, são pessoas sem profundidade. Elas são inconstantes, elas são de momento. Elas acolhem euforicamente a palavra, mas quando vêm as dificuldades, elas abandonam o caminho porque não tem profundidade. São homens e mulheres inconstantes, homens e mulheres inconsistentes. E ainda hoje nós podemos ficar mergulhados nessa tendência de inconstância, de sermos homens e mulheres de momento. A terceira parte da semente vai cair então em solo espinhoso. E Jesus vai dizer, são aqueles e aquelas que ouvem a palavra, mas vem os sofrimentos da vida, as pessoas ficam escandalizadas e abandonam o caminho, vem a luta pela sobrevivência, a sedução das riquezas, e as pessoas também abandonam a palavra e dizem, eu não tenho tempo para isso, o Senhor não paga a minha conta, o Senhor não põe comida em minha mesa, eu não tenho tempo para isso. E tem aqueles que são aquela semente que cai em terra fértil, e vão produzir 30%, outros 60% e outros 100%, de modo que nem eu e nem você vamos produzir 100%, mas se cada ano nós programarmos a nossa vida, lutarmos em nossa vida, para irmos progredindo e produzindo mais os nossos frutos, nós estaremos no caminho de Jesus. Mas ele vai dizer, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A vocês foi dado o dom de compreender o mistério do reino, a vocês foi dado, mas aqueles que estão de fora não, para que eles vejam e não enxerguem, ouçam e não escutem, e não sintam também o mistério de Deus em suas vidas. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, constantemente é preciso suplicar ao Senhor. Mostra-me, Senhor, o teu rosto. Mostra-nos, Senhor, a tua vontade, para que a gente possa ser solo fértil e que faça produzir frutos com a nossa vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Paz e bem.